Eu fiquei muito inspirada para falar nessa manhã no tema da nossa convenção, da Convenção Batista Brasileira. Se você não conhece a Convenção Batista Brasileira, eu não vou dar uma aula aqui, mas eu vou só explicar rapidamente o que se trata, porque temos gente nova chegando na igreja e às vezes não entende quando a gente fala CBB, né? Convenção Batista Brasileira. Mas nós batistas, cada igreja é autônoma, então tem o seu governo ali, né, de liderança local. Mas nós nos reunimos como igreja em associações que reúnem igrejas de diferentes regiões aqui. Por exemplo, a nossa igreja pertence à Associação Centro da cidade de São Paulo, por conta da nossa localização geográfica aqui na cidade. Então, cada igreja que está em uma localidade, se ela é batista, ligada à Convenção Batista Brasileira, se ela é afiliada, ela está em conexão com uma associação. Essas associações se juntam e formam a Convenção Batista do Estado de São Paulo, que é onde eu atuo com a área das mulheres, né? Só que essas convenções também estão conectadas a um corpo mais abrangente, a nível nacional, em âmbito nacional, melhor dizendo. E esse âmbito nacional é a Convenção Batista Brasileira. Ela reúne, então, as igrejas batistas de todo o nosso país, né? E ela determina anualmente, na verdade, a cada 5 anos, uma ênfase é escolhida, e aí, durante aqueles 5 anos, cada ano temos uma temática para ser trabalhada, né? E esse ano, a temática vai ser Somos Um, vai trabalhar a questão realmente da unidade, e a divisa está em João 17, versículo 11. Exatamente nesse texto que nós vamos falar hoje. Agora, eu ainda complementei um pouquinho aqui, né? O tema será Somos Um, expressando o amor gracioso de Cristo, que foi o tema desse ano que passou. Porque falar de unidade é falar de amor, né? É falar desse amor de Cristo que primeiro nos alcança, e aí esse amor traz um fruto, né? Que é aquela paz completa, a paz real, né? Que algumas músicas cantam, que falam dessa paz real. A paz completa é aquela paz que nós recebemos de Deus, quando nós nos voltamos para Ele, quando nós fazemos a conversão, né? Quando nós nos voltamos para Deus, saímos daquela condição de pecador não arrependido e nos voltamos para o Senhor. Então, nessa conversão, nós experimentamos o amor de Deus, que é derramado em nós. E aí, quando nós recebemos esse amor, nós também somos habilitados a derramar desse amor para o outro. Então, e tem um fruto disso tudo que é a paz. A unidade, ela busca, ela gera a paz, né? A paz nos nossos relacionamentos, na nossa vivência como corpo de Cristo. E essa paz, então, é resultado desse amor de Deus, né? Dessa paz, a shalom de Deus. A shalom, ela é completa, ela não é só você não estar vivendo em guerra, né? É você estar no sentido de um bem-estar interior, um bem-estar da sua mente, das suas emoções, dos seus sentimentos. É algo inteiro, é algo que te traz essa integridade. E você, quando experimenta, né? Eu e você, quando experimentamos dessa paz, nós geramos a paz que também vai trazer a convivência com o próximo, né? E aí, o texto de Romanos vai dizer que nós, quando somos crucificados com Cristo, né, o sangue dele nos purifica de todo pecado e nós temos a paz com Deus. Essa paz é essa paz que no grego é eirene. Eirene é uma paz que não é Irene, não. A irmã Irene sabe disso, que ela já estudou isso, né? Eirene é aquela paz que você põe para o outro, porque você tem a paz com Deus, agora você tem a paz em Deus e você tem a paz com o outro. Então, veja que conexão, né? Nada está desconectado. E essa unidade, então, foi um motivo de oração que Jesus fez aqui, como nós vamos ler nesse texto aqui. Mas eu vou falar de 4 ações ou atitudes que nós podemos tomar para nós vivermos essa unidade na prática. E aí eu vou pegar como um texto base aqui, um texto auxiliar, na verdade, complementar, um texto que vocês já conhecem de memória, é uma parábola de Jesus, o bom samaritano, né, que está em Lucas 10. É um texto que nós vamos trabalhar como complementar.
porque nós queremos realmente relembrar aqui, né, que se somos um em Cristo, né, e nós precisamos expressar de forma prática esse amor gracioso que recebemos dele. Nosso objetivo é ajudar a igreja a relembrar ou a compreender que não só se trata de só um discurso, quando a gente fala somos um, né, tem que ser uma vivência, tem que ser uma realidade. Aí eu fiquei pensando assim, né, será que quando a gente vai parar para... Se a gente ficasse uma semana ou mais observando a nossa igreja, talvez calados, né? Sem que a gente falasse nada, sem que a gente dissesse nada, só observando as nossas atitudes. Será que essa pessoa, esse observador, nos identificaria como uma igreja que vive em unidade? A começar de mim, a começar do meu comportamento, a começar da minha contribuição. Será que nós estamos vivendo essa igreja unida? Nós precisamos rever, né, a nossa postura. Eu acredito que, de certa forma, não totalmente, porque temos algo a crescer. Talvez eu e você tenhamos uma ou mais das atitudes que nós vamos falar aqui, mas talvez algumas nós precisamos crescer ou intensificar nas nossas vidas, e é esse o nosso desejo nesta manhã, tá bom? Então, nós vamos ler aqui o texto bíblico. Primeiro, nós vamos começar com o texto de João, né, capítulo 17, e o versículo 11, é um texto também que você conhece. Eu nunca vou me esquecer, um dia, mais ou menos no final da década de 90, nós estávamos fazendo, porque aqui na igreja já fizemos vários musicais infantis. Eu acho que pelo menos uns 3, né, Cirlei? Talvez por aí, uns 3. E era muito trabalho, e era muito tempo aqui arrumando, decorando isso aqui e tudo. E teve uma dessas vezes, nós tínhamos aqui uma irmã chamada Iraci. Ela está agora morando lá no Nordeste, Aracaju. E ela gostava muito de fazer essa parte, né, de decoração, de fazer as roupas e tal. E eu lembro que eu estava ali no canto dessa fileira aqui, e conversando sobre a Bíblia com ela e arrumando aqui. Aí, de repente, a gente estava falando sobre textos da Bíblia que gostamos mais. E aí ela falou assim, eu gosto muito daquele que diz que Jesus orou por nós. Aí eu parei o que estava fazendo e falei, Jesus orou por nós? Foi assim, sabe, irmãos? É aquele momento em que você sabe do texto, mas você não tem consciência dele, e você cria a consciência nesse momento. Então, eu parei e falei, como assim? Está escrito lá que Jesus orou por mim? Ela falou, eu ouvi uma mensagem, e desde esse dia eu fico assim, esse texto é o meu texto. Eu falei, eu quero ver agora. Aí o pastor Eli mantinha aqui uma Bíblia, que eu acho que deve estar lá no gabinete, uma Bíblia grande que ficava aqui, alguém lembra? Uma Bíblia bem grande, né? O pastor Eli sempre tinha ela aqui. E aí a gente veio aqui ler para ver se realmente era isso que Jesus estava fazendo aqui. Irmãos, foi assim. Eu acho que eu estava tão cansada aquele dia que eu ganhei gás assim para terminar o negócio, porque eu achei incrível descobrir isso, que Jesus orou por nós. E esse texto, na verdade, aqui, o capítulo 17 é sobre isso, né? É a oração que Jesus está fazendo por nós. Ele está no cenáculo ainda, ele está quase já finalizando ali o seu discurso de despedida, seus últimos ensinos, e eu acho muito interessante que outra coisa que me impacta muito nesse contexto aqui, esse próprio texto, é onde Jesus está falando tudo isso e ensinando tudo isso. Ele começa lá no capítulo 13 de João, essa narrativa, que ele vai fazer aquela ação lá de lavar os pés, né, de ensinar o serviço e tal, e é mesmo ali ainda neste mesmo contexto, no mesmo lugar que ele está, no cenáculo, já rumo para o Getsemane, para ir ser preso e consumar a sua missão. Mas ele está sentado à mesa com os discípulos, ele está comendo com seus discípulos, ele não está no púlpito, ele não está falando um grande discurso para muita gente, ele está numa intimidade ali com seus discípulos, se despedindo dele e falando tudo isso que ele diz aqui, né? Olha, Pai, ele está mostrando, diferente dos evangelhos, dos escritores, Lucas, Mateus, Marcos, ele está aqui, João mostra Jesus como aquele filho de Deus, que é o Salvador, que se relaciona com o Pai, é o filho que se relaciona com o Pai. Então, João mostra muito isso. Os evangelhos vão mostrar nesses últimos momentos aquela parte lá do Getsemane, mas ele mostra aqui esse relacionamento, essa intimidade, essa unidade entre Deus Pai e Deus Filho, né? E aí Jesus, então, ora assim por nós, e aí esse pedido dele vem aqui, né?
ele começa, eu vou ler um pouquinho antes aqui, para que a gente chegue no 11, que é o nosso texto base, tá bom? Você já abriu aí? João, capítulo 17? Então, vamos ler. E chama o tema aqui na minha Bíblia a oração sacerdotal de Jesus, né? Então, veja bem. Depois de dizer estas coisas, que coisas? Tudo isso que eu estou falando, né? Lá, desde do capítulo 13. Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Aqui ele já começa a sua oração. Glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna e a todos os que lhes deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me deste, que todas as coisas que me tens dado, e que provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Aí ele fala no 9, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aí o 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha que lindo, né? Aí adiante ele vai dizer, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da tua palavra que eles falarem. Olha que responsabilidade a nossa, né? Então, Jesus estava orando por mim, por você e por aqueles outros futuros discípulos que virão por aí, né? Mas aqui no capítulo 17, então, nós vamos aprender que Jesus ora por essa unidade, né? Eu fico imaginando que ele bem já sabia, né? O quanto o quanto que o mundo seria hostil para conosco e essa convivência não ia ser tão fácil. E a gente precisava ser forte, né? Precisava realmente ter um bom exemplo. E ele é esse nosso bom exemplo. Ele não orou por conforto, por sucesso, para que todos os discípulos dele ali explodissem, né, depois daquela obra consumada. Ele ora para que os discípulos tenham unidade e, através dessa unidade, desse amor prático, eles pudessem, então, viver. Então, a pergunta é, como nós podemos, né, viver esse amor, essa unidade na nossa prática? Primeiro, aí a gente vai abrir agora em Lucas 10. Mantenha a sua Bíblia aberta. Em Lucas 10, nós não vamos ler a narrativa corrida, alguns versículos para dar base. Hoje eu vou ter uma dificuldade aqui, porque eu não estou com o meu óculos multifocal, né? Não sei onde ele foi, ele saiu de férias, e aí não me contou. Não sei para onde é que foi, eu estou só com esse aqui agora. Vou ter um pouco de dificuldade, mas vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar aqui, a primeira atitude, é assim, ó. Somos um quando tomamos a iniciativa do amor.
Somos um quando nós tomamos a iniciativa do amor. O amor gracioso sempre foi um amor que foi assim, que tomou, né, a iniciativa. Nós não tomamos a iniciativa para irmos até Deus. É Ele quem nos procura, né? Ele toma essa iniciativa quando a gente vai ler lá no Éden, né? Ele se apresentando, ele buscando. Quando Cristo vem, né, como a gente falou, Romanos 5:8, Cristo vem ao nosso encontro, quando ainda éramos pecadores, né, então a gente nem tinha mérito, não temos mérito nenhum, na verdade, mas Ele nos amou primeiro. O amor que permanece apenas na nossa fala, no nosso discurso, ele não revela esse amor pelo qual Jesus orou, essa unidade pelo qual Jesus orou, né? Então, por isso, nós precisamos aprender com ele. E aí, nós temos aqui, nessa narrativa do bom samaritano, algumas coisas para aprendermos, algumas lições com ele. No versículo 33, por exemplo, você vai ver aí, que diz assim, mas aí vai falar, né, que tinha um homem jogado no caminho, já está até ali para a gente, né? Então, diz assim, e eu vou ler sem o óculos, vamos lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Olha, outros dois passaram, né? O sacerdote passou, ficou ignorando ele, mas passou um samaritano e foi lá ver o que estava acontecendo. Aí aqui a gente vê esse princípio que a gente falou aqui no início, né? Da iniciativa. Ele olhou e ele se compadeceu. Ele chegou perto, ele foi ver de perto. Então, a unidade começa quando alguém decide agir, não quando alguém fica à espera, né? O sacerdote e o levita viram, mas não agiram. O samaritano viu, se comoveu, na verdade, e se moveu, porque a compaixão é isso, né? É sentir com o outro tão intensamente que não fica parado, fica em movimento, e esse movimento é em busca daquela pessoa que está precisando, né? É um amor gracioso, que não é passivo. O bom samaritano, então, ele nos ensina isso, né? Que a gente precisa agir. Ele não ficou perguntando, será que aquele fulano ali tem algum mérito? Será que ele merece essa minha atenção? Ele foi lá e agiu, né? A gente também tem um outro exemplo na Bíblia, quando Filipe, né, ele é impulsionado a ir acompanhar um homem etíope que estava numa carruagem. O Espírito Santo impulsiona ele para ir. E ele vai e faz, né? Ele se mexe, ele é levado aí. Então, muitas vezes, nós somos levados aí, mas a gente não se põe em prontidão. A gente fica meio que ali preso, né, na ação e não vamos a agir. E a gente tem um ensino bíblico na palavra de Deus, em 1 João 3,18, que diz assim, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E vai fazer coro também com Tiago 2, de 15 a 17, trazendo sobre a questão da nossa fé e também das obras, né? Então, aqui, a unidade não é esperar que o outro venha, é dar o primeiro passo, é perceber a dor, muitas vezes antes mesmo da pessoa gritar que está com dor, ou demonstrar que está com dor. E aqui não é só, irmãos, aquela pessoa que está enferma. Eu vi a igreja se movimentando, né? A igreja está em ativa com a irmã Valdeci. Que coisa linda! Nós estamos vivendo a unidade ali. Por isso que eu falo, de certa forma, nós estamos, sim, vivendo. O irmão Etevaldo, né, que tem cuidado lá da irmã... Como que é o nome dela? Toda vez que eu vou falar a irmã Damares, eu vem Darlene na minha mente, mas é a irmã Damares, né? Está sendo assistida, e outros irmãos mais. Não é só quem está nessa condição, mas também é aquele irmão que não está muito maturo na fé, que a gente tem que ter paciência com ele. É aquele irmão que ainda não descobriu que ele não se descobriu ainda ativo, né, na igreja, no corpo de Cristo. Ele tem dons, ele tem talento, ele tem até tempo disponível, mas ele não tem a disponibilidade. E, às vezes, a gente precisa caminhar um pouco, conversar, trazer ao entendimento, né, de que todos nós fomos chamados, nós ganhamos dons, nós precisamos servir. Aquele que ainda não está dando um bom testemunho, precisa ficar mais
crescido, né? Precisa entender que a obediência assim, é o princípio da sabedoria, né? Obedecer a Deus, né? Temer a Deus. Então, não é só uma questão de quem está com uma dificuldade material e física só, mas também a espiritual, né? Então, nós somos um quando escolhemos não ignorar o sofrimento do outro. Aí vem uma pergunta para a nossa reflexão, porque eu me fiz essa pergunta toda semana, né? Onde posso deixar de apenas perceber e começar a agir? Onde eu posso fazer essa mudança, né? Onde eu posso crescer? Onde eu posso fortalecer isso? E aí, a gente pode pensar também que somos um quando nós nos aproximamos de verdade, né? Voltando aí ao texto agora o versículo 34, a parte A do versículo, diz que ele se aproximou, atou-lhes a ferida. Ele foi lá e foi cuidar das feridas daquele homem, né? Então, aqui a gente vê que ele não apenas tomou a iniciativa de ir para perto, ele chegou lá, né, e foi mexer também, foi agir, né? Então, essa proximidade é muito importante, porque a gente precisa dela para a gente viver, né, essa unidade, né? Ali o texto dizendo, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Então, ele pôs a mão na massa, né? Então, aproximar-se envolve ver de perto, ouvir a história, sentir a dor. O samaritano tocou naquelas feridas daquele homem, né? Muitas vezes nós queremos até ajudar, mas ajudar de longe só. Às vezes funciona, mas nem sempre, né? A gente precisa achar aí esse bom termo. O amor gracioso exige presença. Quando nos aproximamos, entendemos melhor como melhor servir também, né? Às vezes a gente não sabe de fato como melhor servir e até não chegar perto. Somos um quando deixamos o conforto da distância e escolhemos a proximidade do amor. Quando somos um em Cristo, não esperamos convites para amar. Tomamos a iniciativa, porque todos nós temos essa habilidade, né, essa habilitação dada por Cristo de amar uns aos outros. Hebreus 10, 24 a 25 diz, não deixemos de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Romanos 12, 15 também diz assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Às vezes é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram, não é? Já viu isso? Que às vezes é difícil. A fé cristã, então, é vivida em comunhão, por isso que é muito importante, né? E eu gosto do Rick Warren, naquele livro Uma Vida com Propósito, quando ele diz assim, que essa convivência do corpo de Cristo nos faz criar músculos espirituais, porque ele diz assim, é naquele negócio, né? Cada um com sua personalidade. E aí tem aqueles que têm aquela síndrome, né, de Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim, não quer crescer, não quer modificar, demora muito, né, só na força, porque eu já disse isso aqui, né, que eu tenho tinha uma amiga, tenho ainda essa amiga do seminário, que aí ela fala assim, né, ele nasceu assim, é assim, até encontrar o divino Criador, né, porque quando se encontra com ele, ele faz mudança sim, ele executa a diferença sim, né. O maior exemplo de proximidade que nós temos é o próprio Jesus, né? Como nós lemos em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito Pai. Como o unigênito do Pai. Deus não ficou lá à distância de nós, né? Ele veio entre nós para então nos dar esse grande presente, esse grande dom que é a vida eterna. Jesus também com a mulher samaritana, ele dá esse exemplo, né? Ele sentou-se com aquela mulher, ele conversou, ele entendeu o que estava acontecendo com ela ali, ele mostrou a atenção para ela e então se revelou a ela. Então, é muito importante essa proximidade, né? Ruth e Noemi, eu também vejo nelas, nesse relacionamento delas, uma unidade sendo construída ali e num caminhar em meio à dor,
em meio à dificuldade, em meio ao deserto, né, de Noemi. Ela encontra ali Ruth para construir essa unidade. Então, eu quero dizer assim, que essa unidade, nós não somos chamadas somente para o relacionamento, mas também para o serviço, para a nossa doação para o outro, né? Então, a unidade cresce quando escolhemos estar presente, mesmo quando é um pouco desconfortável para nós, né? Eu fiquei muito assim, falei, Deus abençoa muito a vida daquelas irmãs que ali, prestes a virar o ano, ou foi o Natal, nem lembro, irmãos, porque eu estava também com uma demanda com meu pai, né, muito grande. Mas os irmãos indo ali ao hospital com a irmã Valdeci, né, eu achei aquilo muito impactante, assim. Eu falei, as irmãs deveriam estar fazendo suas compras, fazendo, sei lá, sua ceia já, mas elas estavam ali, prestando aquele serviço, né? Glória a Deus pela vida dessas nossas irmãs e o pastor também. Então, aí vem a pergunta, né, que nós podemos nos fazer essa manhã. De quem Deus está me chamando para me aproximar de verdade? Quem é que eu estou evitando me aproximar de verdade, que eu faria algo diferente na vida dele? Eu poderia discipular, eu poderia encorajar, eu poderia exortar também, sabe? Em amor, porque muitas vezes a gente vai encostar para dizer, irmãos, não foi legal aquilo que você fez, não é legal isso. Né? A gente vai falar isso também. E aí nós vamos caminhar para o ponto 3, somos um quando aceitamos o sacrifício. Né? Aí a gente já viu ali no versículo 34, mais uma vez, colocou sobre o seu próprio animal. Aqui o princípio do sacrifício mesmo, né? De pagar o preço, de ter um custo. O samaritano, então, ele abre do seu próprio cofre lá para dar. Né? Ele tira do que ele tinha para dar. Então, a gente pode conectar novamente com o texto de João 17, quando Jesus ora sabendo que essa unidade, ele mesmo pagaria por ela na cruz. Porque foi esse sacrifício de Jesus na cruz que nos habilita a vivermos em unidade. Né? Então, ele não apenas disse, eu amo Jesus por isso, porque ele nunca manda a gente fazer nada que ele mesmo tenha feito. Né? Isso, para mim, é aquilo de novo, e eu não tenho medo de ser repetitiva quando eu digo que ele não é vaqueiro. Ele é pastor, né? Eu já falei para os irmãos que uma dessas férias, vendo no meu tio, na fazenda do meu tio, o vaqueiro lá tocando as vacas, né? Separando as vacas dos bezerros para no outro dia tirar o leite. Aí eu vi aquilo, a vaca apanhando, sabe, para ir para lá, os bezerrinhos todos lá, aquela agonia toda. E aí eu fiquei, ainda bem que Jesus não é um vaqueiro, ele é o meu pastor. Ele vai à frente, vai me guiando, vai, né, segurando a minha mão, vai usando a varinha, às vezes também usa o cajado para dar uma puxadinha, né? Porque a gente nunca está assim perfeito, no sentido de não precisar de algo retoque, né? Filipenses, aliás, antes, João 15, 13 diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. E Jesus fez isso, nos chamou de amigo, nos considerou seus amigos, porque nós estamos tentando servi-lo, né, e andar ali, olha lá, ninguém tem maior amor do que este. Filipenses 2, de 5 a 8, também vai trazer esse conceito, né, que nós precisamos ter o mesmo pensar de Cristo, que mesmo sendo Deus, em sua glória, ele resolveu abrir mão disso tudo para vir, para ficar perto de nós. Né? Ele se esvaziou e veio para ficar perto de nós. Então, não existe unidade sem essa renúncia. Cristo se esvaziou, serviu e deu a sua própria vida. E é por isso que nós também somos habilitados para pagarmos esse preço. Então, toda comunidade saudável, queridos, é construída através desse entendimento, né, das escolhas que nós podemos fazer, de sermos um com o outro e de servirmos uns aos outros, de sermos suporte. Não assim de suportar no sentido, eu vou suportar essa pessoa, tipo, não aguento mais. Não é isso, é de ser suporte mesmo, né? É de dar, de ser ali aquele ombro, aquela mão forte, né, que está ao lado. Barnabé foi esse homem na Bíblia, quando a gente vai ler a narrativa de Atos 4. Né? Ele abre mão de seus bens, defende Paulo quando ninguém mais defendia Paulo. Né? Ele assumiu isso, então às vezes a gente tem que também tomar aí, pagar esses preços. Né? Somos um quando escolhemos amar, mesmo quando isso nos custa conforto, tempo ou recursos. E o tempo, né, irmãos? O tempo é muito caro, é muito precioso, né? Então, o que precisamos entregar para perseverar na unidade? É tempo? É sacrifício? É recurso?
É o nosso próprio egoísmo que a gente precisa tirar de nós, né? A gente vê as crianças, até a certa idade, mais ou menos 7, 6 anos, é muito egocêntrica, porque não entenderam ainda esse princípio, né? Do que nós somos que um tem que ajudar o outro. Ele acha que o mundo é tudo para ele, a mãe é dele, o pai é dele, a casa, tudo é dele, né? Mas nós não, nós já estamos crescidinhos, a gente pode entender isso, que está na hora, às vezes, de entregar também esse nosso egocentrismo. Somos um quando escolhemos perder para que o outro seja restaurado. Esse homem perdeu o animal dele, ele andou a pé. Ele botou o homem ferido sobre o seu animal. Ele doou o seu tempo, porque ele estava indo provavelmente fazer algum negócio, e ele teve aquele momento ali, né, de seu sacrifício. E, por último, mas não menos importante, somos um quando assumimos o compromisso, não ações isoladas apenas. Aí no versículo 35 de Lucas diz assim: no dia seguinte tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, né? Aí esse princípio do compromisso. O amor gracioso não é um evento que a gente faz pontualmente, eventualmente, né? É um processo que a gente vive, porque a gente nunca está 100% pronto. É como hoje, eu passei a semana inteira, irmãs, e como eu fui testada, viu? Como eu fui testada lá no trabalho com a União Feminina, falar de unidade, dia 8, a União Feminina lançou uma nova proposta, viu, de rebrand. Você não tem noção do que a gente está tendo que enfrentar, e vendo palavras das irmãs bravas, porque não quer a nova logo. Gente, palavras muito feias que a gente percebe assim, cadê a educação cristã das pessoas? As pessoas falando o que, como quer, sabe? Muito, muito feio. E eu falo assim, eu aqui no meio de preparando uma mensagem sobre unidade e vivendo uma verdadeira guerra, né? Lá nesse sentido. E por uma questão de cor e de forma. Olha isso, né? Por isso é importante nós colocarmos o nosso olhar no nosso autor e consumador da nossa fé. É o maior exemplo que nós temos, né? E não ficarmos apegados a formas, a jeito, aí na questão da música, né, André, a ritmos, a nada disso, irmãos. Nós precisamos amar. Nós precisamos dar esse amor uns para com os outros. Então, aqui, o samaritano não fez um ato bonito. Ele se comprometeu com continuidade, né? Ele não simplesmente largou lá. Essa unidade que a gente fala aqui, Jesus orou por ela, exige perseverança. Discipulado é perseverança, né? Ensino é perseverança, caminhar juntos, cuidar além do primeiro impacto. Nós somos um quando entendemos que cuidar de pessoas, então, não é algo somente momentâneo, né? Mas é um compromisso. Gálatas 6:2 diz assim: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Também Colossenses 1:28. Este Cristo nós anunciamos, advertimos a todos e ensinamos a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. A perfeição, o aperfeiçoamento é um processo. Nós estamos vivenciando ele a cada dia, né? Então, o cuidado cristão deve ser contínuo, discipulado é caminhada, maturidade leva tempo, né? Não é uma coisa assim rapidamente que acontece. Unidade se constrói, então, nesse caminho da perseverança. A igreja primitiva, né, viveu esse exemplo, quando a gente vai ler Atos 2. Eles viveram esse momento assim de crescimento da unidade. Também nós temos um outro exemplo de Paulo e Timóteo. Relação discipular deles, né? Como é lindo, né? Ver um homem mais experiente na vida, também no ministério, adotar um garoto para fazer também ali crescer, tanto na vida cristã quanto no seu ministério também pastoral. E esse tempo, né, de formação, de longo, igual o pastor está com o André e com o Denis, né? Eu acho muito bonito. É doação, sabia, meninos? Daqui a pouco a gente vai se preparar para chamar pastor Denis e pastor André, né? Daqui a pouquinho a gente já vai estar chamando assim. Mas eles estão vivendo esse processo do discipulado, da formação, juntamente com o nosso pastor. E essa doação do pastor para essa
vivência é muito importante, porque o seminário ensina muita coisa, mas não essas relações, não é verdade, Denis e André? Então, é muito importante, né, essa vivência que ele está tendo nesse momento e que toda a nossa igreja está acompanhando, né, vendo nascer aí dois novos ministros da palavra de Deus. Paulo fez isso com Timóteo, ele pôs ao lado para ver nascer aquele novo ministro ali. Jesus, né, com os 12 também, 3 anos próximo daqueles homens, ensinando, corrigindo, alguns que pareciam que nunca tinham ouvido falar daqueles ensinos, né, no comportamento às vezes. Mas o Senhor estava ali, reforçando, ensinando de novo, falando de novo, e, sobretudo, amando, né, amando aqueles seus discípulos. Quando ele fala para Pedro, né? Pedro, tu vai me negar, Pedro. Não, não vou, né? Aí tem uma hora que, quando Jesus fala, porque aquele que não está limpo, aí Pedro, com aquele exagero dele, lá no capítulo 13, né, de João, fala assim, então eu já quero logo lavar tudo. Era muito exagerado, ou era assim, ou era 8 ou 80. E Jesus conviveu com ele. E o que mais me chama a atenção é que Jesus, no capítulo 13, aqui no contexto da ceia, de lavar os pés, Jesus sabia quem era o seu traidor, mas ele não descartou. Ele esteve com ele, ao lado dele, dando várias oportunidades para ele, né? Então, nós aprendemos muito com o nosso mestre. Então, nós somos quando entendemos que cuidar de pessoas não é algo pontual, mas é um compromisso de vida. Com quem Deus está me chamando para caminhar de forma intencional, né? Discipular, de repente. Então, nós vimos aqui as 4 expressões da unidade: a iniciativa, a proximidade, o sacrifício e o compromisso. Em João 17:11, Jesus orou que sejam um, né? Mas ele não apenas orou, ele viveu, sofreu e morreu para tornar essa unidade possível. E aí a gente agora fica pensando, e eu desejo que vocês levem para casa. O mundo não será convencido apenas pelos nossos discursos, mas pelas nossas atitudes, né? Eu sempre digo que, e eu tenho vivido esse chamado, e, na verdade, não é fácil, né? Que o maior exemplo, a força da didática é o exemplo, né? Então, com a minha filha Abigail, né? A gente, muitas vezes, fala para ela de uma forma, por exemplo, outro dia eu gritei com ela. E aí ela falou, mas não foi você que me disse que não pode gritar? Olha isso. Aí eu falei, olha isso, né? A gente precisa realmente... Eu falei, não estou gritando. Aí, você está gritando. Aí testa a gente e ainda não quer que a gente reaja, né? Olha, é um negócio bem difícil, né? Mas o Senhor está nos dando, né, esse privilégio e também nos ensinando. A gente aprende muito com isso, né? Aí a nossa pergunta, né? Tenho sido expressão do amor gracioso ou apenas espectador, né, do que está acontecendo com o outro? Minha fé tem produzido unidade visível? Eu realmente tenho assumido esse compromisso de viver a unidade? A unidade pela qual Jesus orou se revela quando o amor gracioso se torna visível em nossas atitudes diárias, irmão. Não é só pontual aqui no domingo, é na nossa vivência em casa também, né? Somos não porque pensamos igual, isso aqui é muito importante, não quer dizer que eu vou pensar diferente do outro, mas a gente vai respeitar o outro, né? Como bons batistas, o princípio ali que nós temos da unidade, de que quando, mesmo contrário à nossa vontade, a maioria acha positivo, nós vamos caminhar juntos, nós não vamos ficar na intriga, né, criando problemas, não mesmo, né? A gente tem que caminhar juntos. Então, somos não porque pensamos iguais, mas porque fomos alcançados pelo mesmo amor gracioso. E agora nós somos chamados a anunciar, através da nossa vida, né, com o que somos e o que temos. Eu quero encerrar, olha aí, a gente vai encerrar cedo, hein, André? Com muita tranquilidade, né? Vamos aproveitar aí mais um pouco o dia. Eu preparei agora uma atividade, uma pequena dinâmica para a gente encerrar esse momento, para que os irmãos fiquem reverberando durante a semana, né, sobre essa importância de vivermos em unidade, irmãos. Não, é muito mais fácil falar do que a vivência, né, porque, na prática, envolve a questão da nossa personalidade, do nosso orgulho, muitas vezes, mas
nós estamos sendo chamados por nosso Deus, por nosso Mestre nesta manhã, a vivermos algo que Ele nos ensinou, né? Vivermos em unidade, vivermos em amor uns para com os outros. Os meninos estão prontos? Vai ser assim, vocês irão ouvir uma música, vocês irão ouvir, na verdade, vários sons. E eu queria que vocês ficassem muito atentos e contassem para mim quantos instrumentos você identifica neste som que vocês vão ouvir. A atividade é essa, identificar quantos instrumentos você consegue. Eu acho aí que o André, né, que tem um ouvido bem, e os meninos da música vão, assim, tirar de letra. Né? A Cirlei, quantos sons tem? Quantos instrumentos são? Quando os meninos estiverem prontos, pode colocar. Sim, vê a imagem, né? E aí? Quem disse 8? 8. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? 6. Quem mais? 6. Quem mais, gente? Não, gente, tenha coragem de dizer. Não vou aceitar você não falar nada. Levanta a mão. 1, 2, 7, 4. Muito bem. Quem dá mais? Quantos, irmão Cabral? Um monte. Um monte, né? Uns 5. Tem tudo, né? Ok. Agora os meninos vão se preparar para mostrar para a gente com a imagem. Entende, irmãos? É um único instrumento, só que muita gente tirando vários tipos de som. Eu fiquei impressionada com isso, eu fiquei impactada com esse negócio. Isso é a Igreja de Cristo, sabe? Nós somos um só. Agora, temos diferentes jeitos de ser e fazer, de jeitos diferentes de ser e agir, né? Mas isso nos torna um. Isso dali é um exemplo, né, dessa unidade. A unidade é fenômeno da diversidade. Veja bem, a unidade é fenômeno da diversidade. Então, não é que pensamos iguais, não é que fazemos tudo do mesmo jeito, mas somos chamados a viver em unidade. Repetindo aqui, né, mais uma vez, lendo o texto de João 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Amém? Jesus está pedindo aqui que o Senhor nos guarde não somente de nos evitar o prejuízo, a dificuldade, irmãos, mas nos guarde de viver diferente daquilo que Ele reservou para nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra ela é viva e ela é muito eficaz, Senhor. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, me faz mais parecida contigo e faça meus irmãos e minhas irmãs também mais parecidas contigo, Senhor. Que possamos aprender na prática aqui, como igreja, como primeira igreja batista do Ipiranga, experimentarmos a paz, a verdadeira paz que vem dessa vivência de unidade. Nós oramos agradecidos e dispostos a pagar o preço da proximidade, da iniciativa, do compromisso, ó Deus, do sacrifício até, para que possamos glorificar o Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.